Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Uncle Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. Link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com a Dandara. A Dandara é guia de turismo e especialista no tour Little Africa, aqui no Rio de Janeiro. Dandara, seja bem-vinda. Conta um pouco da sua história para a gente, por favor. Olá, muito obrigada, Anco, pelo convite de participar do podcast. Eu sou a Dandara, sou guia de turismo há quase 9 anos na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser guia de turismo há 9 anos, eu sou nascida e criada numa cidade chamada Nova Iguaçu, que está localizada em torno de 1 hora da cidade do Rio. Então, eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Eu amo estudar história, então eu combinei as duas coisas. Quando eu tinha 18 anos, quando eu terminei o ensino médio, e eu vi a oportunidade de começar a estudar o curso de guia de turismo. Legal. Portanto, eu comecei a estudar, me formei, e aí eu comecei a trabalhar promovendo alguns passeios culturais para os cariocas e também para os visitantes da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa foi a minha primeira experiência. Então, de Nova Iguaçu, eu promovi os eventos para as pessoas da minha cidade, e no Rio eu trabalhava com os estrangeiros que visitavam a cidade e que gostariam de visitar os pontos turísticos e outros pontos não tão óbvios. Legal. Uns roteiros mais alternativos, né? Exato. O pessoal Exato. de Nova Iguaçu, você trazia para o Rio de Janeiro para conhecer os roteiros alternativos daqui? Sim, inicialmente eu comecei a promover algumas caminhadas culturais no centro da cidade do Rio, onde eu apresentava os monumentos históricos, contava a história da cidade do Rio, e durante esse tempo eu fui convidada por um colega chamado Wellington, também guia de turismo, a conhecer o roteiro da Pequena África. Foi quando eu fui introduzida a esse roteiro entre o ano de 2012 e 2016. A área foi redescoberta por conta dos grandes eventos que aconteceram na cidade, iriam acontecer. Então, muitas descobertas aconteceu e movimentou alguns pesquisadores, professores, e em 2016 houve um decreto da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em demarcar a região como um roteiro de herança histórica africana na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. E a partir daí, vários guias da cidade começaram a promover o roteiro, e pouco conhecido. Em 2016 eu fui introduzida e eu comecei a estudar. Inicialmente eu me conectei, me identifiquei com, com os aspectos da história e comecei a promover para os moradores de Nova Iguaçu. Então eu trazia os moradores de Nova Iguaçu para a cidade do Rio para contar a história dessa região, que é a região da Pequena África. Que legal. Então, um amigo, um guia, né, de turismo, que era seu amigo, apresentou para você esse roteiro, você gostou, você se identificou com a história, começou a estudar,
e a partir do momento em que você se sentiu confiante, você começou a oferecer esse passeio. Primeiro para o pessoal de Nova Iguaçu, não é isso? E Correto. como que você conhecia esse pessoal de Nova Iguaçu? Boca a Ah, boca, como que foi? bom, quando eu terminei o curso de guia de turismo pela Escola Senac, eu criei um projeto, que é o projeto da Janeiro Tour, Uhum. que inicialmente era para os moradores da minha cidade, que era promover excursões para diferentes destinos dentro e fora do Rio. Então, eu levava as pessoas para Búzios, para Arraial do Cabo, para o Vale do Café, contava a história ali do Vale do Café e fazia algumas caminhadas culturais. E aí, Legal. Então, através da Janeiro Tour, que foi o projeto que você criou, você começou a oferecer vários roteiros, e inclusive esse roteiro Little Africa. exato, Muito legal. E aí o seu projeto foi crescendo, até que em determinado momento você passou a receber pessoas de outros lugares, né? Inclusive estrangeiros, concorda? exatamente. Muito bom. Dandara, vamos então falar um pouquinho sobre esse tour Little Africa, né? Esse tour, como que você descreveria esse passeio? O que é o Little Africa? Bom, o passeio Little Africa, na verdade, é um passeio que é uma caminhada guiada que conta a história dos povos africanos que foram trazidos para o Rio de Janeiro e para o Brasil durante os 350 anos de escravidão. Então, o Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil e teve forte influência desses povos que contribuíram extremamente para a nossa identidade cultural. Então, nós visitamos os pontos enquanto eu vou contando um pouco sobre os elementos da, da nossa história, né? Durante a evolução da história, e aí a gente consegue compreender como foi a formação da identidade cultural, da identidade carioca, sobre os elementos na nossa na música, na gastronomia, sobre os aspectos religiosos que influenciaram a cultura carioca. E aí, durante a nossa caminhada, nós iniciamos lá na cidade do Samba, onde eu conto, onde realizamos a visita, onde contamos a história do carnaval, né? Durante a visita, a gente consegue entender o carnaval como um todo, as influências aqui na cidade, como acontecia essa dinâmica, né, no final do século XIX, e como os povos escravizados criaram a sua própria identidade, né, a criação das escolas de samba, né, a partir de 1932. E aí, depois da cidade do samba, nós seguimos a nossa caminhada ali para Mucabe, que é o Museu de História Afro-Brasileira, que é um museu novo, que foi reinaugurado agora em 2022, onde possui um acervo, onde a gente consegue visualizar o protagonismo negro na cidade, dentro da arte, dentro de várias áreas, né, da nossa cultura. E o Mucabe, inclusive, é a primeira escola pública da América Latina, criada por Dom Pedro II. Então, o acervo está localizado na primeira escola pública também é bem interessante para começar, né, a nossa caminhada e falar um pouco sobre a diáspora africana. E logo depois da visita ao Mucabe, nós caminhamos até o Instituto Pretos Novos, que é um museu
no Instituto Pretos Novos foram enterrados entre 20 a 30 mil homens e mulheres capturados que foram escravizados. Na verdade, eles nunca foram escravos no Brasil. E quando desembarcavam no porto da cidade do Rio, no Cais do Valongo, eles já chegavam mortos. Então, o Instituto Pretos Novos serviu como um cemitério, né? Uma vala, na verdade, onde eles eram jogados juntamente com itens, cerâmicas, e a cidade foi urbanizada, foram criadas edificações, e na edificação onde foi descoberto o cemitério era a residência de um casal que, em 1996, estava fazendo uma restauração e aí acabou encontrando esse sítio arqueológico que foi, a princípio eles acharam que seria uma chacina, mas eles chamaram o IPHAN, que é a Instituição Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico, que visualizou que essa ossada se tratava de pessoas que estavam ali há mais de 100 anos, ou seja, escravizados que, na verdade, nunca foram escravos no Brasil. Foram capturados, cruzaram o oceano, mas nunca foram escravos no Brasil. Então, nesse cemitério, nesse instituto, antigo cemitério, é bem interessante porque é o maior cemitério de toda a América e a visita acaba sendo bem interessante, desafiadora, e a gente aprende bastante sobre essa dinâmica do mercado de escravos. Legal. E aí, depois do cemitério Pretos Novos, nós seguimos ali a caminhada para o Cais do Valongo. Então, o Cais do Valongo foi o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Então, durante 40 anos, esse porto ficou em uso, ficou ativo, recebeu em torno de 1 milhão de escravizados e ele foi redescoberto em 2017. Na verdade, em 2017 ele foi reconhecido pela Unesco, mas ele foi redescoberto também durante essa obra de revitalização que aconteceu em 2012, entre 2012 e 2016, e tem uma importância muito grande na chegada desses escravizados no Brasil. Beleza. E aí, logo em seguida, nós vamos até o Morro da Conceição. Antes de subir o Morro da Conceição, a gente consegue ver a casa de Tia Ciata. Casa de Tia Ciata é uma casinha amarela que tem logo ali, ao lado das escadas do Morro da Conceição. Tia Ciata foi uma baiana, mãe do samba e do carnaval aqui no Rio de Janeiro. Uma baiana que se mudou para a cidade do Rio de Janeiro com 22 anos, no final do século XIX. Então, ela tem bastante importância, porque ela foi quituteira. Dentro das escolas de samba, ela tem um tributo, existe um tributo em homenagem a ela até hoje, que é a ala das baianas. E então, conta um pouco da história de Tia Ciata. E aí, em cima ali, caminhando pelo Morro da Conceição, nós conseguimos visualizar a Rua Camerino, a Praça dos Estivadores. Logo em seguida, nós descemos o Morro da Conceição, lá pela Pedra do Sal. A Pedra do Sal, que é oficialmente reconhecida como um quilombo urbano, que, né, tem grande influência, né?
é um dos locais onde podemos dizer que está reconhecido como o local de nascimento do samba e do carnaval carioca. Então, o local se chama Pedra do Sal e eu vou contar um pouco sobre o porquê se chama Pedra do Sal. E depois da Pedra do Sal, nós caminhamos ali para a Praça São Francisco da Prainha, que a Praça São Francisco da Prainha é uma praça histórica, bem interessante, bem bonita, que se chama São Francisco da Prainha justamente porque existe uma praia ali, mas com a urbanização da cidade, né? A Baía de Guanabara, ela foi aterrada, então nós temos a rua ali, uma rua, a Rua Sacadura Cabral, e aí a Baía de Guanabara fica bem 300 metros atrás, né? Mais adiante, assim. Então, né, a praça também está na lista dos 10 bairros mais descolados do mundo. Então, existe uma história interessante sobre o passado da diáspora africana, mas também é uma praça que está bem reconhecida atualmente pelos bares e música, tem bastante gastronomia diferente, comidas. Legal, Dandara. E é aí que termina o passeio, né? Com um almoço gostoso Exatamente, nessa praça. Dandara, exatamente. só para a gente finalizar, conta para a gente então por que se chama Pedra do Sal? A Pedra do Sal era um local onde era usado para secar e vender sal quando a água da Baía de Guanabara chegava bem até a entrada da Pedra do Sal. Então, existiam vários depósitos no Morro da Conceição, onde os escravizados desciam a Pedra do Sal para embarcar o sal que estavam nas embarcações. Eles colocavam para secar exatamente ali na pedra e depois levar para os depósitos que ficavam ali no Morro da Conceição. Então, por isso que a pedra se chama Pedra do Sal. Legal, Dandara, interessante. Eu tive a oportunidade de fazer esse passeio com você e eu recomendo para todo mundo. É muito interessante. É uma aula. Você dá uma aula no passeio. Dandara, se a pessoa quiser fazer esse passeio com você, como ela faz? Bom, eu convido a todos a visitar o meu Instagram, que é o @janeirotour. Tem uma página do Facebook também, chamada Janeiro Tour e Travel. Então, todos podem me localizar nessas duas redes sociais. Tem o meu número de telefone, onde eu possuo o WhatsApp. Então, caso vocês tenham interesse, podem entrar em contato para realizar um agendamento e eu mando detalhes sobre pontos de encontro, valores e tudo mais. Legal, Dandara. Parabéns pelo projeto e boa sorte. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima! Valeu!